Bom dia a todos. É uma satisfação enorme poder estar aqui nesse primeiro encontro monárquico de Caeiras e queria agradecer especialmente ao Vinícius, né? E não só agradecer, mas dar-lhe os parabéns pelo esforço que ele faz para difundir os ideais monárquicos de uma maneira assim em profundidade, porque são pequenos encontros assim que levam à difusão daquilo que nós desejamos para o Brasil e nós desejamos para outros países também. Eu vou começar aqui a palestra que eu vou fazer. Vou começar por ir às palavras que puseram no título da minha palestra. Existe um fenómeno no Brasil, que existe em outros países, existe em Portugal também, porque afinal de contas o Brasil veio de Portugal, mas no Brasil existe isso muito, que é ir transpondo o significado das palavras. E geopolítica passou a ser um termo que eu não estou falando aqui enquanto cientista político nem nada, porque não o sou, mas estou falando dessa linguagem comum. A geopolítica passou a ser a palavra, o termo que engloba relações internacionais, diplomáticas, etc. E não é bem isso que ela significa. A geopolítica é propriamente a política geográfica, ou seja, as condições geográficas, as riquezas naturais, a posição de uma nação em relação à outra. A geopolítica é uma coisa mais restrita. E é sob esse ponto de vista que eu queria começar por tratar aqui do tema que eu tenho que tratar. Eu não sei se todos, afinal de contas, quando nós estamos num lugar ou quando nós vivemos numa certa realidade, às vezes não nos damos conta do extraordinário daquilo que nós vivemos. Por exemplo, quantos europeus vivem ao lado de monumentos extraordinários que revelam a sua história, etc., e eles nem conhecem, nunca foram ver. E vem um monte de gente que vem de fora admirar aquilo e eles passam ali e para eles isso é um defeito. Mas às vezes também é o seguinte, quando nós temos uma coisa com a qual convivemos todos os dias, aquilo torna-se natural para nós. Mas eu não sei se já pensaram o seguinte, quando se olha o mapa do Brasil, esse gigante que é o Brasil, eu não sei se as pessoas se dão conta do extraordinário que é essa unidade. É um continente. O Brasil é um continente. E esse continente tem dimensões, só as dimensões naturais do Brasil são de embasbacar qualquer um. Outro dia, com um amigo meu que é advogado, nós estávamos no Rio e começámos a nos divertir assim, fazendo medidas dentro do Brasil e aplicando aquelas medidas à Europa. Por exemplo, São Paulo, Fortaleza. Isso aí já dava Lisboa, Frankfurt. Ora, isso dentro do mapa do Brasil, São Paulo, Fortaleza é pequeno. Quer dizer, então nós temos dentro de um continente. Esse continente tem riquezas naturais extraordinárias. Tem uma costa de mais de 8.000 quilómetros. Portanto, os mares banham à vontade o Brasil. Depois tem uma fronteira gigante que foi fruto do esforço de Bandeirantes, foi fruto de muitas outras coisas. Mas eu pergunto o seguinte, não é estranho que um território tão gigante se tenha mantido unido? Por que não se separou? Por que não se fragmentou? Por que não se autodestruiu por dentro? Essa pergunta, eu acho que nós
temos que fazê-la. Temos que fazê-la para entender o que é o Brasil, qual é o papel da monarquia, e nós não podemos escapar-nos. Eu sei que isso para muita gente é uma espécie de tabu, que está completamente errado, né? Mas é uma espécie de tabu que não quererem ver a interpenetração da obra material e da obra espiritual que foi o Brasil, a fundação do Brasil e o prosseguimento do Brasil. Ainda há dias eu estava fazendo uma live sobre o Padre Anchieta, e isso ficou, para mim, para o meu espírito, ficou muito claro. Muitas vezes falamos do Padre Anchieta assim, solto no ar. O Padre Anchieta fez tal coisa, o Padre Anchieta fez tal outra. Mas, desculpa, o Padre Anchieta é considerado fundador do Brasil. É considerado fundador do Brasil por quê? Porque ele teve uma missão, teve uma vocação de dar... o Stefan Zweig, que não era católico, ele diz no livro dele, Brasil, País do Futuro, que os jesuítas trouxeram uma ideia para o país. Eles trouxeram o padre, o historiador dos jesuítas, Serafim Leite, ele diz o seguinte: quando os portugueses chegaram, erigiram uma cruz. Quando os portugueses chegaram, eles celebraram uma missa. Mas faltava a ação missionária daquela cruz. Faltava a ação missionária daquela missa. E ela veio com os jesuítas, veio com o Nóbrega, veio com o Anchieta, etc. Mas só que vejam o seguinte: o padre Nóbrega, o padre Anchieta, eles vão cuidar das missões, mas vão cuidar de organizar um exército para que os protestantes holandeses, ou os calvinistas holandeses, ou os franceses, não se incrustem aqui e não destruam a obra missionária. Então, esses homens foram ao mesmo tempo, atuaram na ordem temporal e na ordem espiritual. Mas quem é que trouxe os jesuítas para cá? Foram os reis de Portugal, com uma visão de futuro do Brasil. É muito interessante, logo no início da chamada colonização, eu acho que não se pode chamar propriamente colonização. Isso é também uma ideia que eu tenho pessoal, nunca li sobre isso, portanto posso estar errado. Mas eu acho que colonização é quando um povo toma um outro que já existe e é organizado política e socialmente e o domina. Aí sim há uma colonização, que não havia isso. Mas digamos assim, para facilitar, usando essa expressão, a obra colonizadora de Portugal, é muito interessante que os reis de Portugal dizem o seguinte: não é para ficar no litoral fazendo comércio de madeiras. Não é para isso que nós chegamos ao Brasil. Nós chegamos ao Brasil para construir uma civilização, para ter uma obra civilizadora, para entrar no interior, fundar cidades, difundir a fé, etc. E isso está muito na carta do Pero Vaz de Caminha. E eu estou mostrando isso pelo seguinte, porque o que é que isso tem a ver com geopolítica? Tem. Porque hoje o Brasil tem uma voz no mundo pela posição geopolítica que ele tem. Ou seja, primeiro que ninguém o pode arrancar de onde ele está, né? Então, está aqui, tem esse tamanho, é fruto de uma obra e tem uma unidade. Essa unidade é uma unidade que atrapalha muita gente, inclusive hoje em dia. É uma unidade que incomoda muita gente. É uma unidade que torna o Brasil um gigante. Um gigante. Ora, como é que isso é fruto? Por que é que eu falei dos jesuítas e da monarquia? Porque isso é fruto de uma obra civilizadora em que a monarquia tinha, segundo a expressão que eu vou usar de memória aqui, segundo a expressão que
o Papa Leão XIII usa quando ele fala da civilização cristã, havia uma boa permuta de favores entre a sociedade temporal, entre os príncipes e a igreja. Não havia uma rivalidade. Claro que houve momentos que houve pessoas que quiseram introduzir erros que faziam essa rivalidade, mas o fruto normal foi uma colaboração entre a igreja e a sociedade temporal, a monarquia e a sociedade temporal. Tanto é que a carta de Pero Vaz de Caminha diz isso claramente. Qual é a missão do rei? Qual é a principal missão do rei? A principal missão do rei, a principal fruto que ele pode tirar dali é evangelizar aquelas pessoas. Ele está falando para o rei, não está falando para o bispo. Vocês percebem como essa interpenetração é que fez da obra civilizadora do Brasil o cimento dessa unidade imensa. E por isso é que eu considero que a unidade do Brasil é uma preciosidade que não pode ser perdida. Ainda agora, com os eventos do Rio Grande do Sul, com as tragédias do Rio Grande do Sul, houve gente que começou a insuflar outra vez as ideias separatistas. É sempre qualquer pretexto que dê para acontecer isso. Uma das coisas que eu, na época, me chamou muita atenção foi durante... Os senhores acham que talvez não tenha nada a ver, mas tem. Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal, numa das violações da Constituição, das múltiplas violações da Constituição, ele deu autonomia para municípios e estados começarem a aplicar políticas sanitárias. Ora, o professor Ives Gandra, até na época, fez uma pequena exposição sobre isso. Existe uma hierarquia dentro da Constituição para quem cuida, e existe uma hierarquia do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Qual era a intenção? A meu ver, qual era a intenção? Que não tinha nada a ver com coisa sanitária. Aquilo era uma manobra jurídica para lançar o caos na estrutura do Brasil e fazer uma secessão branca. Só que não deu certo. Mas era essa a intenção. Porque lançar o caos, não, cada um faz o que quer, isso levaria, e depois com todas aquelas medidas da pandemia absurdas sobre as pessoas, sobre tudo isso, sobre as liberdades das pessoas, aquilo facilmente encaminharia para uma secessão branca. Aparentemente não, era uma questão de pandemia, mas no fundo havia essa intenção. O dinheiro era repassado, era obrigado a repassar o dinheiro, mas depois fazia-se o que se queria ali. E não havia uma política de unidade do que é que o Brasil devia fazer. Bom, mas voltando aqui ao tema, essa imensa unidade é que me parece que é um ponto que tem a ver com a obra da monarquia, mas essa obra da monarquia que é uma obra impregnada de espiritualidade católica e que era uma colaboração entre as autoridades espirituais e as autoridades temporais. E quando nós vamos ver a vida de Anchieta ou de Nóbrega, etc., eles tinham uma noção. O padre Nóbrega tem uma expressão que eu agora não me lembro muito bem, assim, precisamente, mas ele diz o seguinte, que, no fundo, o Brasil era a grande obra dos jesuítas. Apesar de eles estarem em outros países, o Brasil era a grande obra dos jesuítas. E não é por acaso que o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas. Mas vejam bem, essa obra dos jesuítas
não, como eu disse, não é só espiritual. O que o Padre Anchieta fez? Ele vai fazer uma obra literária, mas os jesuítas vão fazer algo que vai incomodar profundamente todas essas pessoas, todos esses iluministas. No futuro vai incomodá-los. O que é? É codificar as línguas dos índios, fazer gramáticas do tupi e fazer a língua comum, que era uma maneira de dar uma unidade ao Brasil. Vejam um alcance. Quer dizer, um missionário vem para aqui e vai codificar a língua dos índios. Alguém pode dizer, bom, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem. Eles perceberam qual era essa importância. E essa língua geral, a chamada língua geral, ela vai... Outro dia perguntei para o professor Armando Santos se realmente a língua geral se falou no Brasil inteiro. Ele disse, sim, se falou no Brasil inteiro, com poucas modificações em relação... Portanto, vejam, naquela época não havia telemóveis, não havia nada disso aí, mas havia uma unidade também da língua, com as próprias línguas indígenas. Então, isso tudo foi uma obra de quem? Essa unidade foi uma obra o quê? Da fé, primeiro, e de um governo temporal da monarquia que manteve essa unidade. Eu tenho aqui o livro do Revivendo o Brasil Império e queria só... Porque acontece o seguinte, também muitas vezes, eu cada vez bato mais nessa tecla. A história nos é ensinada muitas vezes fora do contexto. Então, por exemplo, Dom Pedro II foi um homem extraordinário. Foi. Mas Dom Pedro II era fruto de uma dinastia. Dom Pedro II era fruto de uma obra de séculos. Eu uma vez me lembro que nós estávamos em Fortaleza e organizámos um evento, que era um evento que tratava destes assuntos todos, não era um evento monárquico propriamente, mas Dom Bertrand ia estar presente. E nós, as pessoas que estavam organizando, criaram algo que era original. Em vez de pedir para Dom Bertrand fazer uma palestra, havia várias pessoas que faziam palestras, mas em vez de pedirem para Dom Bertrand fazer uma palestra, acho que isso aqui. Bom, em vez de pedirem para fazer uma palestra, puseram no palco 2 poltronas, uma mesinha com os copos d'água, etc., e uma pessoa fazia uma entrevista a Dom Bertrand na frente de todo mundo. Então os temas eram os mais variados possíveis, como Dom Bertrand, com aquele espírito francês, gosta muito da resposta rápida, e ele ia respondendo a tudo. Houve uma pergunta que era mais ou menos o seguinte: Dom Bertrand, o senhor pode nos falar um pouquinho da sua... Enfim, qual é o papel do catolicismo na sua família? E Dom Bertrand, com toda a simplicidade, disse assim: bem, graças a Deus a minha família é católica há mais de 1000 anos. Bom, quando uma pessoa ouve essa resposta, eu me lembro que várias pessoas entreolharam e disseram o seguinte: não sei se as pessoas perceberam o que isso quer dizer. A família dele é católica há mais de 1000 anos. São 1000 anos perpassando a história com o catolicismo. Ora, isso não é só Dom Pedro II. Dom Pedro II é fruto disso aí. E é esse ponto de vista que eu queria frisar aqui, ou seja, fatos que até já são conhecidos, mas fatos que muitas vezes são colocados fora de um contexto mais universal. E nós vamos ver o seguinte, que o que Dom Pedro II fazia, ou porque ele era admirado, são características da própria monarquia. Ele pode ter enquanto pessoa, explorado mais um aspecto ou outro, mas isso não deixa de ser o caráter da monarquia. E estes elementos que eu vou dar aqui são elementos que fizeram essa unidade. Por que, por exemplo, vamos pensar nisso?
por que que pessoas foram de São Paulo para o Nordeste para ajudar na expulsão dos calvinistas holandeses? Por quê? Não precisava. Estavam aqui embaixo, estavam tranquilos, tinham as suas coisas, a distância era enorme. Não, eles foram porque eles tinham um senso de unidade. Eu me lembro que, trabalhando com o professor Plínio Corrêa de Oliveira, no último livro que ele escreveu, ele dizia o seguinte: eu fico muito contente de que no Brasil tenha surgido uma espécie de espírito de cruzada. Porque se não era formalmente uma cruzada, tinha o espírito cruzada. Então, paulistas foram para o Nordeste lutar, o padre Anchieta e o padre Nóbrega organizaram exércitos para ir para o Rio. Então, vejam que isso tudo, havia todo um trabalho ali assim de manter a unidade desse imenso território. Aliás, o próprio Dr. Plínio escreve 2 artigos sobre o padre Anchieta e ele frisa muito isso. Ele diz: o padre Anchieta não é uma pessoa lá atrás na história do Brasil. O padre Anchieta é o modelo de hoje em dia, porque todas as coisas que ele fez se aplicam aos dias de hoje. Os trabalhos, a literatura, a tentativa de pacificar os índios, das relações dos portugueses com os índios, enfim, todas as coisas que ele fez se aplicam aos dias de hoje. Então ele não é uma pessoa deslocada no tempo. Bom, então eu vou aqui assim, ler ou referenciar aqui assim, alguns aspectos do Dom Pedro II, já que também no título da palestra está isso, ou seja, como é que a monarquia fez isso em concreto. E eu vou mostrar na figura de Dom Pedro II aspectos que são exponenciais dessa obra que atravessou os séculos. Eu começo até por um texto de um artigo que o Dr. Plínio escreveu, em que ele diz o seguinte: a respeitabilidade da figura de Dom Pedro II, seu porte grave, sua longa barba precocemente encanecida, sua afabilidade, representavam bem o tipo ideal do excelente pai de família brasileiro daquela época, coluna do lar, protetor suave e varonil dos seus. Concentrava em si as virtudes que cada brasileiro estimava em seu próprio pai. Vejam, portanto, aqui nós vamos ver toda uma relação familiar do povo com o monarca. Ora, existe algum aspecto mais fundamental para a unidade? E aqui eu vou dizer o seguinte: unidade geopolítica. Porque se o Brasil se tivesse desintegrado, qual era a potência que ele era hoje? Não era. O mesmo se poderia dizer da imperatriz Dona Teresa Cristina. Era italiana, adaptou-se ao nosso ambiente com a naturalidade com que o fazem os da sua terra. Era feia, bondosa, acolhedora, ela mesma o protótipo da dama brasileira. Desinteressada de cargos de representação, mas exime em tudo o que dissesse respeito aos deveres do lar. Bom, depois há um jornalista do New York Herald, James O'Kelly, que diz o seguinte, que quando eles viram a família imperial sair daqui e chegar ao Brasil, chegar aos Estados Unidos, ele diz o seguinte: eu fiquei impressionado como as pessoas se comportam para com seu imperador como uma grande e feliz família, com seu bem-amado pai. Vejam como isso é diferente da relação com políticos calculistas, oportunistas, como dizia o Jonathan muito bem, dessa democracia impossível, né? Porque a palavra democracia é uma palavra muito manipulada. Inclusive há uma certa, por exemplo, em Aristóteles e São Tomás há vários sentidos, porque ela ora é o sentido da demagogia, ora ela é o sentido da verdadeiro poder
que é distribuído pela nação e que chega até às classes simples, aos artesãos, etc. Bom, mas essa mitologia dessa democracia, o que é que faz? Oligarquias podres, corruptas. Agora vejam isso aqui assim. Havia uma relação familiar. Bom, depois há um conde austríaco. Bom, primeiro é um conde austríaco, então já tem todo aquele charme da Áustria, etc. Mas além do mais, ele era um diplomata. Portanto, vejam que o diplomata é um homem que tem um olho especial e uma vista especial sobre os países onde ele atua. É aquele homem que sabe interpretar os costumes, interpretar os povos. Ele diz o seguinte, ele depois que se foi embora do Brasil, o conde Hübner, Alexandre Hübner, ele escreveu um artigo no Le Figaro, vejam bem, quer dizer, o Le Figaro ainda hoje é um jornal importante, mas naquela época a imprensa tinha outra dimensão. Ele se vê obrigado, ou seja, acha que é necessário escrever um artigo no Le Figaro sobre o que ele viu no Brasil. E ele diz o seguinte, oriunda de duas das mais ilustres e mais antigas famílias reinantes, a dinastia que vejo à vossa frente identifica-se convosco nos bons e nos maus dias. Aliando a simplicidade à dignidade, pode servir de modelo ao mais suntuoso como ao mais humilde lar. Então, essa é a ação da monarquia para manter essa unidade. Digamos, desde o mais suntuoso ao mais humilde lar, é uma ação que perpassa toda a sociedade. Depois ele conta, a 15 de agosto, a festa da Virgem foi celebrada com a pompa, é a festa de Nossa Senhora da Assunção. Bom, e ele diz o seguinte, foi celebrada com pompa tradicional na antiga igreja de Nossa Senhora da Glória. Então ele vai contar aqui, não vou ler tudo, mas ele vai contar o modo como a família imperial chega, como chega a corte, a maneira como as pessoas recebem. Dom Pedro encontra-se no seio da sua grande família e ali ele se sente bem. É um espetáculo admirável. Bom, então esse é um dos primeiros aspectos que eu queria ressaltar aqui, é todo esse lado familiar. Há um fato histórico muito bonito, que quando o imperador da Áustria é derrotado por Napoleão, ele é recebido em Viena com aplausos, com carinho, mas ele era um homem derrotado. Como é que era isso? É porque, no fundo, ele era um pai para o povo, era muito distante dessa ideia do homem que se coroou a si mesmo, que era Napoleão, né? E que tinha o trono na ponta das baionetas. Então era muito difícil isso, era muito difícil, não, era muito diferente uma coisa da outra. Era uma tradição de séculos em que mesmo na derrota ele era recebido pelo povo. Aqui no livro tem uma citação do Visconde de Sinimbu, em que ele define algumas funções da atividade política. Ele diz o seguinte, uma das funções da atividade política, nós vamos ver que está bem distante do que a gente vive hoje em dia, mas enfim, é educar a população, é formar a população. Nós temos exatamente o contrário, né? Esta educação não pode ser feita senão pelo exemplo, que é a primeira lição, a primeira base de qualquer educação. O povo tem que ter os olhos fitos nos seus homens de Estado e se os vê dúbios, contraditórios, incertos, oscilantes em suas ideias, perde-lhes a fé e a confiança. Bom, e quando se soma tudo isso, que nós vemos os homens públicos criminosos, corruptos, etc., aí o desastre é bem maior. E então aqui mostra como Dom Pedro II,
além daquele caráter familiar, ele confiava, por exemplo, no império da justiça, o que nós não temos mais no país. Temos o império do arbítrio. E ele dizia o seguinte, que esse império da justiça era algo necessário para manter o bom ambiente e o bom ambiente de governança do Estado. Depois Rui Barbosa dizia que Dom Pedro II era um padrão de moralidade, um farol penetrante que brilhava dos cimos do poder, com a vigilância da sua luz sobre o governo, quer sobre a administração, quer sobre o estado geral dos costumes, uma ação incalculavelmente saneadora. Muito interessante essa ideia, porque vejam que isto não são funções burocráticas. Não está dito na Constituição que ele tem essa função. Está lá dito na Constituição, não, o imperador será o exemplo. Tá? Não há Constituição que defina isso. Bom, aqui conta um fato muito interessante, quando em 1877, Gladstone, ele vai fazer uma saudação à Rainha Vitória e ao Príncipe de Gales. Ele faz essa saudação e até é bonito o chamado brinde da lealdade, né? Porque ele vai prestar lealdade à família. E quando se faz aquele brinde, não se faz brinde a mais ninguém, mas ele vai pedir à Rainha Vitória e ao Príncipe, se depois daquele brinde da lealdade ele pode fazer brinde, mais um brinde. E esse brinde, ele vai fazê-lo ao Imperador do Brasil. Vejam qual era a dimensão que tinha a monarquia, portanto. Ora, isso é transgeopolítica, porque era naquele mundo eurocêntrico da civilização ocidental e cristã, era um fruto dessa civilização, era um monarca que era fruto dessa civilização, que representava um país que tinha grandeza. Agora vejam o que o Gladstone diz, esse homem é um modelo para todos os soberanos do mundo, pela sua dedicação e esforços em bem cumprir os seus altos deveres. Isso não é pouca coisa. Agora, isso não era uma ação, muito mais profunda e muito mais profícua do que apenas uma ação política, burocrática, republicana, digamos assim. Eu não estou fazendo aquelas comparações assim primárias, monarquia, república. Não, mas é que o problema é que o princípio da república revolucionária que nós vivemos aqui é um princípio que só leva a crises, leva a tensões, leva a crises, leva a disputas, leva a assaltos ao poder, leva a disfunção do poder, leva ao que nós estamos vendo, que é o império, não mais da lei, mas o império do arbítrio. E onde há império do arbítrio, nós estamos numa ditadura. Não adianta. Onde as leis não são minimamente cumpridas, e quem administra a justiça, que comete a injustiça e o arbítrio, não há mais qualquer princípio de legalidade e, portanto, não há senão uma ditadura. Bom, é conhecido de todos que José de Alencar nunca teve assim, uma relação muito boa com o imperador. Portanto, o trechinho que eu vou ler tem mais significado, porque é José de Alencar que vai escrever ao imperador, vai dizer isso nas cartas de Erasmo, né? Ele vai escrever isso que é muito significativo. Monarca, eu vos amo e respeito. Sois, nestes tempos calamitosos de indiferentismo e descrença, um entusiasmo e uma fé para o povo. Vejam que ele não vai dizer o seguinte, não, seja um governante que aplica o dinheiro público e que faz não sei o que. Não, ele vai dizer que ele é um entusiasmo e uma fé para o povo.
Aproxima-se o cidadão livre e altivo do vosso trono, porque nunca aí se sentou a tirania. Hoje o que é que nós vemos? É um presidente da República que tem 300 mil seguranças, carros com vidros pretos para não saber onde é que o sujeito está. Mas isso é que é a democracia, então, como dizia o Jonathan? Isso é a democracia, o poder do povo. Mas que povo? O sujeito não pode ser visto pelas pessoas e está ali escondido. Sua dignidade não se vexa ao inclinar-se para vos beijar a destra, que tem feito tanto bem a inúmeros infelizes. Aqui é muito interessante, porque ele está falando de um outro aspecto que é a caridade. E a caridade cristã que emanava não só do monarca, nós estamos falando aqui da monarquia, mas da nobreza, etc. Mas ele está falando precisamente disso. Uma destra que só tem assinado perdões e indultos, porque em vós acata ele o Pai da nação. Na cúpula social estáis colocado, sois para a sociedade brasileira mais do que um rei, sois um exemplo. Agora, isso é muito bonito pelo seguinte, porque aqui nós vemos toda essa função, que é uma função para lá do constitucional. Por isso é que eu acho o seguinte, que as monarquias constitucionais, elas quiseram colocar um colete de forças numa realidade que é muito mais ampla. Aliás, esse Conde Hübner, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: Dom Pedro II teve a arte de viver dentro de uma monarquia constitucional, cumprindo as regras constitucionais, mas ele soube dar à monarquia dele o ar de uma monarquia orgânica. E ele foi contornando os preceitos constitucionais de maneira a manter esse lado da monarquia orgânica. Por exemplo, uma das coisas que eu acho importantes em geopolítica, propriamente nesse sentido estrito da palavra, que é manter essa unidade, manter a governabilidade de um Estado enorme como é o Brasil. Dom Pedro II nunca permitiu que se formassem oligarquias que tomassem conta do país. Ele foi dando, o centro do poder foi sempre, ora ia para o Nordeste, ora ia para o Rio Grande do Sul, ora ia para Minas, ora ia para São Paulo. Ele não permitia que um movimento natural, que a República fez logo, República do Café com Leite. Bom, mas já está dito que o resto já está de fora, né? O chá, a laranjada, etc., já estão de fora, só está o café com leite. Então, já reduziu o país a 2 estados. Eram oligarquias. Ora, Dom Pedro II fez esse trabalho. Onde é que está na Constituição? Não está, mas ele conseguiu fazer. Bom, só mais um pouquinho que eu estou aqui. Eu acho que essas características de governar, essas características de criar a unidade, muitas vezes ficam de fora do debate república e monarquia. A pessoa fica só no debate, se era melhor, se tinha o governo, se havia Constituição, se havia governo constitucional, se havia Senado. Bom, havia tudo isso, mas havia muito mais esta ação que extrapolava apenas as coisas constitucionais. E eu creio que é por isso exatamente que a princesa Isabel teria sido uma espécie de renovô da monarquia. E tenho a convicção de que a República se instaurou no Brasil mais para impedir que a princesa Isabel subisse ao trono do que propriamente só para derrubar Dom Pedro II. Era preciso que aquela figura
esplendorosa de afabilidade, de bondade, mas de firmeza, porque ela era uma pessoa muito firme, de princípios firmes, e, sobretudo, de catolicismo afirmativo, em que ela, inclusive, vai enfrentar o pai nas injustiças que estavam sendo perpetradas contra Dom Vital e os outros bispos. Não criou uma crise como essas crises republicanas, de pôr tudo de pernas para o ar, mas ela foi firme e ela disse ao pai que aquilo estava errado. Então, essa figura, se ela subisse ao trono, digamos que a monarquia se teria prolongado no tempo. Eu estava aqui duvidando em dizer perpetuado no tempo, seria bom, né? Mas vejam, a princesa Isabel, no auge da sua vida, ela é expulsa do país e nunca mais volta ao país. Isso é um crime. Ela não foi julgada, nem o imperador foi julgado, não houve nada. Eles foram expulsos arbitrariamente do país. Isso é que é a república que veio trazer as benesses. Mas que benesses? Eu não sei se percebem a brutalidade que é pegar uma família que se dedicava à nação, pô-la num barco e mandá-la embora. E depois proibir, nunca mais eles podiam entrar aqui. Qual é a lei? Qual é o dispositivo legal? Já que gostam tanto de falar de instituições, de leis, etc., quais são? E depois outra coisa, o doutor Juvenal de Arruda Furtado, que é um grande monarquista de quem eu sou muito amigo, e ele tem aquela inteligência das pessoas do Nordeste, do Ceará. Ele, sempre que nós conversamos, e uma vez ele me disse o seguinte: Sepúlveda, mas é que o golpe contra a monarquia foi um golpe contra as instituições também. A República destruiu as instituições que estavam em vigor. Agora, eles gostam de falar de instituições. Não, porque nós não... Estado democrático de direito, que eu abomino essa expressão, mas o Estado democrático de direito não pode ser abolido, não pode ser abalado. Bom, aqui tem um outro capítulo que diz o seguinte: em torno do imperador surge no país uma elite cultural e artística. Eu não gosto muito de dizer que surge, porque essa obra vinha ao longo dos séculos. Até hoje se descobrem obras musicais, composições de arte sacra, de música sacra, de música também profana, que rivalizam com as músicas dos grandes autores da Europa. Isso tudo havia no Brasil. E não era só na corte do Rio de Janeiro. Havia espalhado por esse Brasil afora. Quem é que fez isso? Como é que nós somos capazes de olhar, por exemplo, as estátuas do Aleijadinho e achar que aquelas estátuas vieram só de um gênio e não tinham nada a ver com o ambiente? Não. Aquilo era fruto de um ambiente de cultura profunda. Aquelas igrejas, aquele estado de espírito que impregnava o Brasil por todas as partes. Bom, aqui há uma coisa que diz o seguinte: as conveniências da cultura, das artes e das letras nos governos monárquicos, e eu gosto dessa expressão, e o abastardamento do gosto, é o que nós assistimos hoje em dia. Outro dia, numa dessas exposições, daquelas exposições que há 2 em 2 anos em São Paulo, de arte moderna, etc., houve uma mulher da limpeza que jogou uma obra de arte fora. Sim, porque ela julgou que aquilo era um monte de lixo. Ela chegou lá e jogou fora. E depois foram à procura e disse: não, mas não, é que o lixo aqui ela tirou. Aquela mulher tinha mais senso estético do que aqueles loucos que fizeram aquela exposição. Portanto, essa coisa que está dita aqui, abastardamento do gosto, é o que nós assistimos. Ora, o que é que nós assistíamos na monarquia? Assistíamos a um requinte do espírito, à procura de uma excelência. Bom,
Agora eu quero ler esse trecho, mas com muito cuidado em relação à palavra democracia. Eu estou falando da palavra democracia revolucionária, nascida da Revolução Francesa e dos princípios errados da igualdade entre todos os homens que não existe. Esse princípio de que todos os homens são iguais é uma mentira. Então, o que eu vou ler aqui não é a democracia quando São Tomás fala, é outra coisa, é a democracia revolucionária nascida da Revolução Francesa. A democracia não é literária porque é a igualdade, ela propõe a igualdade. E a inteligência que ela pretende nivelar é indispensavelmente aristocrática. Ou seja, os homens não são todos inteligentes da mesma maneira. Por quê? Porque Deus não quis assim. Fez uns mais inteligentes, fez outros menos inteligentes. E não é isso, não é porque uma pessoa é menos inteligente que ela não tem dons, mas tem que haver uma certa hierarquia dos dons na sociedade. A literatura ou a arte democrática não existem. Realmente sim, se somos todos iguais, se tudo é igual, como é que eu vou a um espetáculo admirar alguém? Não tem sentido, somos todos iguais. As ciências, as letras e as artes jamais florescerão nos estados sociais onde impera essa democracia revolucionária. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. O Dom Pedro II criou um ambiente de ordem política que era, em larga parte, uma transposição e uma projeção da sua personalidade vigorosa. A obra mais interessante do imperador consistiu na formação das elites no Brasil. Eu não diria também que ele formou elites. A formação das elites foi um processo bastante apurado e bastante natural. Aliás, eu recomendo que as pessoas leiam um apêndice do livro que o Dr. Plínio escreveu sobre a nobreza, os ensinamentos de Pio XII sobre a nobreza e as elites tradicionais análogas. Ele tem um apêndice sobre a formação das elites no Brasil. É muito interessante. Por quê? Porque houve vários tipos de elites no Brasil e elas eram formadas organicamente. Então não se pode dizer que Dom Pedro II formou as elites. Ele alimentou as elites. Elites políticas, elites literárias, elites artísticas, ele se preocupava da criação de todas elas. Ele tinha uma sabedoria doce, insinuante e sagaz. Agora, aqui é uma coisa que por acaso, eu desconhecia, mas eu acho uma coisa muito interessante. O imperador reunia frequentes vezes, em sessões literárias e científicas, os homens de letras e os sábios brasileiros, para com eles examinar alguma nova produção ou discursar sobre literatura, ciências e artes. Eram as conferências conhecidas como as palestras imperiais. Interessante essa ideia. Infelizmente, há algo de um certo espírito cientificista e positivista nesta descrição. Bom, uma certa douceur de vivre, na expressão de Talleyrand, parece estender-se sobre a sociedade brasileira. Então, eu acho que eu já falei demais aqui. E vou terminando a minha palestra por aqui, mas eu queria mostrar o seguinte: quando se fala de geopolítica, muitas vezes só se pensa nas riquezas, no poder bélico, no poder, e não se pensa nessa criação toda que foi o cimento da unidade do Brasil e que trouxe o Brasil até ao momento que nós estamos, apesar de todas as crises, o Brasil é uno. E o Brasil tem essa... Por exemplo, eu acho muito... Eu gostaria de usar a palavra certa. Eu acho muito bonito, acho muito edificante ver, por exemplo, o príncipe Dom Bertrand defender a agropecuária brasileira. Por quê? Porque a agropecuária não é apenas uma produção. A agropecuária envolve toda uma mentalidade mais orgânica, uma mentalidade que não é só produtivista, mas é
É uma mentalidade que depende da providência. Está ali uma plantação no campo, uma intempérie pode levar tudo. Eu vi uma moça que era filha de um fazendeiro no Rio Grande do Sul. Ela, assim, com calma, com dignidade, assim, mas ela estava diante dos campos, dos arrozais da família e disse: tudo isso é da nossa família, não existe mais. Ela dependeu do quê? Da providência. O que aconteceu, o que não aconteceu, vai depender daqui para frente da providência. Então, esse lado da agropecuária tem esse aspecto dessa organicidade que forma uma mentalidade. Mas aqueles que saíram, por exemplo, só para dar um exemplo, saíram do Rio Grande do Sul e foram para o Mato Grosso, foram para Rondônia, foram para aqui, para ali, eles têm algo de bandeirantes. São pessoas que não são apenas produtores, eles são irmãos que foram desbravar internamente o país. Eu não sei se, por exemplo, os brasileiros acham isso natural, mas para um europeu não existe isso. Não existe desbravar o próprio território por dentro. Não existe criar uma cidade que daqui a 20 anos, hoje não há nada e daqui a 20 anos tem uma cidade. Essa conquista do território por dentro tem algo de uma aventura. E ver que o príncipe Dom Bertrand, enquanto príncipe imperial, e hoje, enquanto chefe da Casa Imperial do Brasil, faz dessa bandeira, não uma bandeira política só, porque ela tem algo de político, mas faz dessa bandeira uma bandeira de defesa do Brasil. Ele, ao fazer isso, ele está continuando a obra dos antepassados dele para manter a unidade desse país. Então, eu acho que o professor Malcolm, eu termino por aqui as minhas palavras, porque acho que já deu o tempo.